Boa noite a todos. Se alguém estiver ouvindo na escuta, por favor, dizer se os áudios e a imagem estão boas. Vou esperar mais algum tempo para começar. Então, quem estiver aí na escuta, por favor, dizer se o áudio e o vídeo e a imagem estão boas. Ok. Então, estando tudo ok. Boa noite a todos mais uma vez. Então vamos começar aí mais uma live sobre independência dos Estados Unidos. Então, vamos comentar um pouco sobre a colônia, né? Eu digo, então, nos meus estudos, que não existe colônia de povoamento, de exploração, esse é um conceito equivocado, uma criação de século XIX. Nem o Brasil era tratado como, nesse termo de colônia, que o nome oficial do Brasil é Estado do Brasil. E na América Espanhola, idem, esse conceito é falso. É um conceito que tem que ser totalmente abandonado, é um critério muito simplista. É um critério que não leva em consideração outros fatores, não faz o menor sentido analisar a colônia, definir as colônias, os projetos que os europeus fizeram nos novos mundos, né? Como dividi-los em colônia de exploração e povoamento. Não dá. E as 13 colônias, né, que é para variar, né, sempre está cercado de mitos, né? Então, a gente aprende lá na escola que então lá, essa palhaçada que foi colônia de povoamento, diz que lá o pessoal foi para morar, que a Inglaterra era uma maravilha e que não queria explorar lá o povo, etc. Aí, se nós formos analisar na história, estudar, as coisas começam a ficar complicadas, porque as 13 colônias começaram com a Virgínia, e quem começou lá a atuar, né, fazer as coisas, fundar vilas, plantação, foi uma companhia da Virgínia. Então já começa a complicar a coisa, né? Era colônia de povoamento, mas quem começou lá foi uma companhia comercial preocupada com lucro. Então, complicou. Ainda mais sabendo dos mais detalhes, como que foi isso, né? Havia muita pobreza lá na Inglaterra, naquele começo do século XVII, né, com a colonização lá começou para valer em 1601, e havia muita pobreza na Inglaterra, principalmente em Londres, e foram recrutados, né, foram levados lá para a Virgínia, a colônia da Virgínia, escravos brancos, né? Era uma escravidão temporária, mas não deixava de ser escravidão. A cidade de Londres chegou a vender crianças abandonadas para a Companhia da Virgínia, e pais chegaram a vender seus filhos para trabalhar lá. Era uma escravização temporária que durava, eu acredito, uns 10 anos, mas de qualquer forma era um abuso. Então, só por esse começo já dá para ver que é muito longe dos mitos de colônia de povoamento, né? E depois foram feitas outras colônias, né, na Nova Inglaterra, tão endeusada Nova Inglaterra, né, como se fosse o suprassumo da excelência. Tem uma lenda que lá não teria tido, até os mais românticos, que lá nem teria tido escravidão. Delírio, lá teve escravidão. Em Boston tinham lá um centro de comércio de escravos. Então, a coisa é totalmente cercada de lendas, né? A Nova Inglaterra é formada por vários estados hoje, eram lá no extremo noroeste, no extremo nordeste das 13 colônias. Depois veio Geórgia,
o estado de Nova York, foram fundadas as 13 colônias ao longo do tempo. O Nova York foi fundado pelos holandeses, né? Começou como Nova Inglaterra, começou como Nova Amsterdã, e depois é que passou a ser para foi para a Inglaterra. E aí já começa uma coisa interessante. Se lá fosse muito bom, muito rico, por que que os holandeses teriam trocado Nova Amsterdã pelo Suriname? Os holandeses ganharam uma guerra Os holandeses e ingleses sempre fizeram várias guerras, né? E aí, numa delas, os holandeses ganharam e forçaram a Inglaterra a ficar com a região que seria Nova York em troca do Suriname, né? O que prova que a região lá estava longe de ser rica. E também outros dados estranhos, se lá fosse colônia assim de povoamento, como falo, teriam montado hospitais logo. E não, o primeiro hospital das 13 colônias surgiu mais de 100 anos depois de chegar os primeiros colonos. Outro dado também mito é que lá era um lugar de tolerância. Mentira, o catolicismo era proibido lá, com exceção de Maryland. Aliás, o bispo primaz dos Estados Unidos fica em Baltimore, né? Que fica em Maryland, né? Que era o único lugar que se aceitava católico. Então, também o mito da tolerância religiosa não passa de lenda. Lembrando que em Salem, né, o Salim, foram queimadas bruxas no período colonial. Então, vemos que todo negócio de lenda não era nada tolerante. Lá começou com uma companhia comercial, depois teve outros, Massachusetts Company, Plymouth Company, entre outras. Então, não passa de lenda essa história. E outra coisa, um dado para mim que é definitivo para provar que lá não era rico, não era tão próspero como se diz, é a questão do legado urbanístico. Quando a gente analisa aí Veneza, Florença, Paris, toda a cidade, que foi todo lugar que gerou muita riqueza, sempre deixou um legado urbanístico. Então, quando se visita Veneza, se fica impressionado com a beleza e a riqueza da cidade. Então, se imagina que lá no passado foi muito rico. Foi mesmo, foi o lugar mais rico do mundo. Florença, idem. E toda a cidade, assim, o Império Romano deixou as suas ruínas, provando grande riqueza no passado, etc. Se as 3 colônias tivessem sido muito ricas e prósperas, elas teriam deixado um legado colonial rico. E, no entanto, não deixaram. As cidades, supostamente, as colônias supostamente pobres e vítimas da exploração dos malvados povos ibéricos, deixaram cidades mais bonitas que qualquer uma das 13 colônias. Aqui no Brasil, Ouro Preto, Salvador, Mariana, Paraty, etc. São Luís. São Luís não foi construído pelos franceses, é outra lenda. Os franceses só construíram um forte. Toda aquela cidade, que é muito bonita, construída pelos portugueses. E no Império Espanhol, idem, Cidade do México, Cusco, Lima, etc. Então, fica muito estranho que se o lugar era rico e próspero, não tenha legado uma cidade digna de nota. E não tem. Patrimônio histórico das 13 colônias é extremamente pobre. E depois, outros aspectos que os ingleses fizeram com os índios. Foram para lá e já massacraram os índios, sempre viram eles como seres inferiores. Desde que eles colocaram o pé lá, até o começo do século XX, os índios sofreram brutalmente na mão dos ingleses e depois na mão dos estadunidenses, né? Que eu acho que é o jeito correto de falar. Americano é quem nasce na América. Lá, que tem, aliás, um nome horroroso, né? Estados Unidos da América. É um nome bem horrível para uma nação. Então, certo seria falar estadunidenses, né? Então, e aí sempre massacraram os índios. Só havia 4 possibilidades para os índios: serem expulsos em direção oeste, morrerem, massacres, morrerem por causa de doença ou serem vendidos como escravos para o Caribe. Então,
Eles não tinham preocupação em elevar os índios a um nível civilizacional melhor, fundar escolas, nada. E aqui no Brasil, no México, no Nova Espanha, né, que gerou o México, Peru, sempre houve fundação de escolas para educar os índios, né, voltado para os curumins. Aqui em São Paulo, lugar onde eu moro, São Paulo nasceu de uma escola, Colégio São Paulo, parte do Colégio de São Paulo. Fundado no dia 25 de janeiro, teve uma missa e lá fez um colégio voltado para os índios, curumins, depois mestiço. Houve uma intensa miscigenação no Brasil, na América Espanhola, e quase zero lá nas 13 colônias. Casamento interracial era proibido na Virgínia. Então, que raios de colônia de povoamento tão boa é essa, que não permitia nem casamento entre europeus e índios? Uma maravilha, né? Outra questão era o trato com os escravos, né? Segundo um norte-americano, né, o Frank Tannenbaum, o lugar das colônias, né, que melhor tratou os escravos foram os portugueses, e os piores os holandeses. Depois dos holandeses, os ingleses. E ele analisando, de um lado, a legislação dos ibéricos frente à escravidão e a dos ingleses, ele se depara com alguns fatos interessantes. Lá, a legislação não havia quase nada protetiva aos escravos. A alforria era desestimulada, se não proibida. Tinha algumas colônias lá, entre as 13, que proibia a alforria. E lá eles não tinham quase direito nenhum. Houve casos de ex-escravos que foram reescravizados. E quando eles conseguiam liberdade, por alguma razão, eles não tinham os mesmos direitos dos brancos. Enquanto que no Brasil e na América Espanhola, os escravos, apesar de serem escravos, tinham determinados direitos e tinham uma alforria com grande frequência. Em especial, a província de Minas Gerais, no século XVIII, tinha uma proporção absurda de gente alforriada, a maior do mundo colonial. Fora que desenvolveu-se aqui no Brasil o Instituto da Coartação, né? O direito do escravo de trabalhar para comprar a sua liberdade, coisa que inexistia nas 13 colônias. Então nós vemos por tudo isso daí que não passa de lenda. Agora, avançando mais, né, na independência americana, o que causou, então, a independência americana? Bom, o primeiro fato que se diz, né, são as chamadas leis injustas, que foram a lei de aumento de impostos. Deixa eu ver se eu anotei aqui o nome de algumas aqui. Lei do açúcar, elevação da tarifa alfandegária sobre o produto, lei do aquartelamento, lei do selo, etc. Isso aí foram chamadas de leis intoleráveis. Também houve a curiosa festa do chá, que também muita gente comenta, mas pouca gente fala a verdade da festa do chá, que, aliás, é bem curiosa. A Inglaterra está longe de ter fomentado o livre mercado. A Inglaterra fazia companhias majestáticas que tinham monopólio de exploração comercial em alguns locais. Ali no século XVIII, os ingleses já tinham montado aquela que ia ser a maior companhia de toda a história, Companhia das Índias Orientais, a BEIC, né? British Eastern India Company. E ela, então, tinha o monopólio do chá, do comércio do chá, nos domínios ingleses. E havia muito contrabando nas 13 colônias. O contrabando era uma regra na América, no Brasil, na América Espanhola, possessões holandesas, francesas. O contrabando era uma regra, por uma razão simples, era muito difícil de fiscalizar. Grandes extensões de terra, pensando no Caribe, muitas ilhas, muito fácil fazer contrabando. E o comércio do chá, nas 13 colônias, havia uma concorrência muito grande entre que não deveria ter, né, porque ela tinha um monopólio,
entre a Companhia das Índias e os contrabandistas. E aí, o que a Companhia das Índias fez, até de forma inteligente, para desestimular o contrabando, baixar o preço do chá. E aí, os contrabandistas ficaram com raiva e começaram a perder mercado para a concorrência oficial e legal. E aí, então, organizaram um protesto, que foi a Festa do Chá, né? Então, a Festa do Chá, supostamente contra a opressão inglesa, ela foi feita por contrabandistas que ficaram descontentes com a Companhia das Índias ter baixado o preço. Então, se dá então como argumento essas leis ditas injustas como uma das causas da independência americana, de fato foi. Outra, Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos, indiretamente, foi uma consequência importante. Por quê? A Guerra dos 7 Anos opôs a Inglaterra de um lado, a França e a Espanha de outro. Aí nós vamos ver quando os Estados Unidos vai lutar as 13 colônias vão lutar pela sua independência, a França e a Espanha vão apoiar a independência das 13 colônias. Outro fator, o iluminismo, claro. Assim como o iluminismo influenciou aqui o processo de independência na América Espanhola e no Brasil, também influenciou lá. Autores como Rousseau foram lidos, se falava de autodeterminação dos povos, etc. Depois também a maçonaria. A maçonaria havia sido fundada em 1717, e então entrou rapidamente nos Estados Unidos, e ali começou a articular, então, um projeto emancipacionista. Né? E também o curioso foi também o movimento protestante do Grande Despertar, que foi um movimento movimento que envolveu mais de uma igreja protestante, né? Ele se dizia meta, além de todas as igrejas protestantes, no qual esse grande despertar, então, supostamente fomentava a religiosidade do povo, sem intermediários, sem pastores, e via naquelas terras das 13 colônias que elas seriam prósperas, que seria uma coisa de desígnio de Deus, os ingleses terem saído lá da Inglaterra e terem ido para lá. Aí começa aí, né? Já tinha tido esse mito antes, né? Quando muitos protestantes foram para os Estados Unidos, havia muitos radicais, né? Os Quakers, Levelers, puritanos, um monte de gente radical lá. Muitos defendiam o igualitarismo. Nos Estados Unidos teve experiência comunista. Algumas cidades lá foram fundadas de forma igualitária. Mesmo a Filadélfia, que tem um nome estranho, foi fundado por um Quaker, né? Aliás, um Quaker milionário, né? Como é que ele chamava? William Penn. Então, milionário, que era metido em algumas negociatas com o governo, até parece o Brasil. E aí ele ganhou de presente, então, o governo lá de uma das 13 colônias e fundou Filadélfia. E lá todo mundo tinha que se tratar igual, não podia usar títulos diferentes, só podia usar you, não podia usar mister, todo mundo tinha que usar roupa preta. Então, teve Jamestown, que foi uma cidade comunista, e teve mais de uma também, teve uma outra cidade também, que agora me fugiu o nome, também com uma experiência comunista. Então, foram muitos protestantes radicais para lá. E muitos viram aquilo lá como uma terra prometida, fizeram alusão que o rei da Inglaterra era como faraó, o Oceano Atlântico era como deserto, e eles chegaram na terra prometida. Então, as 13 colônias seriam a nova Canaã. Aí vem o mito da cidade acima da colina, né? Citado por presidentes dos Estados Unidos até hoje. O Reagan, em discurso famoso, citou a cidade acima da colina, que foi um discurso de um pastor fazendo menção a isso. E o grupo Grande Despertar também via isso. Então, o Grande Despertar foi também uma das causas da independência
dos Estados Unidos, embora pouquíssimo comentado. Deixa eu ver até uma citação daqui, se eu acho, rapidamente aqui. Aqui, John Adams escreveu mais tarde. A revolução foi efetuada antes que a guerra começasse, a guerra da independência. A revolução estava nas mentes e nos corações das pessoas. Uma mudança em seus sentimentos religiosos, de seus deveres e obrigações. Dessa forma, o fenômeno dos avivamentos, que é o grande despertar, né, promoveu uma mudança nos sentidos religiosos que acabaram por influenciar a Revolução Americana. A Revolução Americana é o processo de independência. Também houve um segundo despertar e um terceiro no século XVIII. Então, esses foram, então, os fatores. O fator que propriamente desencadeou foi o abuso das taxas, né? Houve um primeiro congresso na Filadélfia para discutir isso, né? Eles não queriam, eles queriam maior representação política na Inglaterra, e depois os ingleses não aceitaram, e houve um segundo congresso na Filadélfia, e aí então começou a luta pela independência. E aí vai uma questão interessante. Bom, eu falei que a guerra da independência, que os Estados Unidos não era tão rico, que os holandeses trocaram futura Nova York pelo Suriname. Aliás, os ingleses, né, nas vésperas da independência das 13 colônias, nas vésperas não, a economia que mais dava, as colônias que mais davam dinheiro para a Inglaterra no século XVIII eram as colônias do Caribe. A Jamaica, principalmente, era a joia da coroa. As 13 colônias não chegavam, não eram tão ricas como a Jamaica. Imagina só a diferença que é hoje em dia. Então, quem dava riqueza na época era o Caribe. Por quê? Por causa da cana-de-açúcar, né? E no caso da Inglaterra também por causa da pirataria. A Inglaterra sempre foi parceira da pirataria. De longe foi a potência que mais contratou corsários. Pirataria é uma atividade privada. Pirata, então, é um bandido que assaltaram navios em alto mar e assaltar cidades à beira-mar. Eles ficam com proveito do lucro. Agora, o corsário é um pirata contratado por uma potência. No caso, a Inglaterra foi a maior potência, foi a que mais contratou, então, piratas para servir de corsários, né? Disparado. Então, o Caribe era mais rico. Então, vemos que, se o Caribe era mais rico, as 13 colônias não eram ricas, a história é tudo uma conversa fiada, dei até bons argumentos nesse sentido. Então, como é que os futuros estadunidenses, né, como é que os americanos que moravam lá, eles conseguiram vencer a Inglaterra, que na época já tinha a maior armada do mundo. Então, aí se conta, então, que o George Washington é o grande herói, né? Liderou, então, o povo, os patriotas, né? Isso aí também é chamado de guerra patriótica. Os patriotas rumo à vitória contra os ingleses. Essas pessoas esquecem de um detalhezinho. A França e a Espanha lutaram do lado dos futuros Estados Unidos e fizeram total diferença. Isso é uma coisa que pouca gente comenta, né? Pouca gente comenta. Se a França e a Espanha não tivessem lutado do lado das 13 colônias, provavelmente a história teria sido diferente. E não é que eles deram apoio, fizeram uma guerra proxy, como se diz, né? Uma guerra por procuração. Olha, te dou um dinheiro, te dou uns equipamentos, vocês se viram lá e tentam ganhar dos ingleses. Não, eles atuaram. A França enviou tropas para lá. Teve batalhas que tinha mais francês que americano lutando. Essa que é a verdade. Foram generais franceses lutar lá, como o general Comte d'Estaing, Comte de Grasse e Rochambeau lutaram para lá.
E depois, sabiamente, do ponto de vista militar, não que eu seja favorável ao apoio da França e da Espanha à independência dos Estados Unidos, não deveriam ter feito isso. Eles, então, fizeram uma campanha militar no Caribe, atacando possessões inglesas. Então, os franceses e espanhóis atacaram várias ilhas dos ingleses lá no Caribe. Atacaram Granada, os franceses conquistaram Granada. Atacaram Santa Lúcia, Dominica, Martinica, etc. Ele teve batalhas, teve conflito até na Índia. E os franceses tinham algumas possessões na Índia, e aí viraram atritos contra os ingleses. Teve batalha nas Ilhas Baleares, no Mar Mediterrâneo. Teve ataques no Canal da Mancha. E teve um exemplo de uma batalha que tinha mais francês que americano, no cerco de Savannah, por exemplo. Tinha mais francês que americano. Na batalha decisiva da guerra, que foi o cerco de Yorktown, tinha mais ou menos metade franceses e metade de americanos lutando. Tinha até um general prussiano do lado dos americanos. Então, por isso que as 13 colônias venceram, porque tiveram as costas largas da França e da Espanha. Os espanhóis venceram também uma importante batalha em Pensacola, que fica na Flórida, que dava controle do processo ao Mississippi, e do Mississippi, da Louisiana, que naquela época estava sob controle espanhol. É o seguinte, a França havia perdido, então, a Guerra dos 7 Anos, mas aí, mediante uma jogada, ela entregou o controle da Louisiana para a Espanha. Ela perdeu na Guerra dos 7 Anos o Quebec, né? O Quebec passou a ser controle inglês. Agora, toda a Louisiana, região riquíssima da Louisiana, que então era a colônia francesa, né? Várias cidades foram fundadas pelos franceses lá, Detroit, Detroit, né? Pierre, Des Moines, Port-Louis, etc. Baton Rouge, toda aquela região era francesa, mas aí passou estrategicamente para controle espanhol. Então, os espanhóis aproveitaram aquelas posições para atacar os ingleses, né? Do lado oeste. E tem um historiador que estima que 90% de todo o armamento usado pelos americanos contra os ingleses foi de origem francesa e espanhola. Eles forneceram tudo, forneceram canhões, forneceram tudo quanto é tipo de arma de fogo, forneceram até tenda de campanha, né? Forneceram também apoio com hospitais, apoio logístico às duas marinhas. Então, enfraqueceram a Inglaterra no Caribe, no Mediterrâneo, no Canal da Mancha, levaram até a Índia a guerra. Então, tudo isso levou a Inglaterra, então, depois do cerco de Yorktown, repito, que tinha metade francês, tinha generais franceses extremamente competentes, experientes de guerra, e que é eles que, na realidade, venceram os ingleses. E os franceses e espanhóis estavam querendo uma desforra porque eles tinham perdido a Guerra dos 7 Anos. Então, nós vemos que então a história dos Estados Unidos é baseada em farsa também, porque essa história da independência americana lutada pelos colonos contra os ingleses é simplesmente ridícula. Teve um apoio gigantesco da França e da Espanha, e também teve dinheiro vindo da Holanda. E também teve dinheiro, imagina só, né, um dos lugares mais ricos. A Cuba era muito rica, né? Ninguém queria morar na Flórida. Ó, ironia do destino. A Flórida era espanhola. E ali a Flórida perto de Cuba, obviamente. Então, na Espanha ninguém queria morar na Flórida, só queriam ficar em Cuba. Cuba era muito mais próspera que a Flórida. Chegaram até a dar incentivo para as pessoas morarem na Flórida. Aí teve uns ricaços lá da Cuba, negociantes, que ajudaram a financiar a guerra do lado dos Estados Unidos, para obter depois uma negociação vantagens comerciais com a futura nação independente. Então,
dinheiro espanhol, dinheiro francês, dinheiro holandês, tropas francesas, tropas espanholas é que venceram essa guerra, né? Lógico, os americanos lutaram, muito valentes, o George Washington liderou, foi bem competente, tudo, mas não foi só ele, né? Teve essa enorme costas largas por trás. Se eles não tivessem participado, dando armamento, financiando e investindo lá, a história teria sido muito diferente. A Inglaterra não teria perdido. E uma outra questão, como é que os índios se comportaram nessa história e como é que os escravos se comportaram? Os índios se dividiram meio a meio, não tinham para onde fugir, né? Coitados, os dois lados eram ruins com eles. Mas durante essa guerra houve um massacre de índios, uma vergonha, né? Porque tanto inglês como americano viam eles como povos inferiores, então houve massacres. E os escravos aproveitaram para fugir, né? E muitos acabaram lutando preferiram ficar do lado da Inglaterra contra os americanos. Muitos escravos, né, quando fugiam para a Flórida, porque na Flórida, que era espanhola, eles eram muito mais bem tratados que qualquer uma das 13 colônias. O mesmo fato nós vemos quando teve a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, né, século XVIII, século XIX, 1860, por aí, que muitos fugiram para o México, né? Porque lá eles eram muito mais bem tratados. Então, quando um escravo podia fugir das 13 colônias, ele ia em direção a algum lugar que era de domínio espanhol, porque lá eles teriam algum direito e seriam melhor tratados. Se ficar na mão de inglês e de americano é duro. Inclusive, depois, quando os Estados Unidos compra a Flórida, ele parte para um massacre lá, né? O chamado Forte Negro, uma vergonha, né? Os Estados Unidos é uma história suja de massacres, trapaças, mentiras, etc. Se contam só mentiras na história dele. Outra coisa curiosa, que eles também não eram uma colônia rica, é que eles não tinham capacidade de imprimir moeda. Isso aí ninguém fala, né? Ou imprimir moeda em grande escala. A Nova Espanha tinha, que era o México. E acreditem ou não, o peso da Nova Espanha, depois o peso mexicano, já que a Nova Espanha se tornou um México independente, né? Pelo menos na onde é o México hoje, foi como moeda corrente nos Estados Unidos e como oficial até a década de 1860. Até a década de 1860, o peso mexicano foi uma moeda oficial nos Estados Unidos. Ora, se eles fossem ricos, eles teriam capacidade de imprimir. Só o problema era que na época era padrão ouro ou prata, né? Então, na realidade, o que se fala que a Inglaterra fomentou riqueza nas 13 colônias, que lá foi de povoamento, é tudo uma mentira. Que lá eles lutaram contra um povo, contra uma potência grande, forte, sozinhos, mentira. Teve apoio decisivo dos franceses e espanhóis, uma coisa que é vergonhosamente omitida quando se fala de história dos Estados Unidos. E aí não podemos deixar de falar dos Founding Fathers, né? Que é tanto elogiada por todo mundo que se diz aí conservador e tal. Esses Founding Fathers, boa parte deles é uma vergonha a vida deles, né? O próprio George Washington era um espertalhão, casou com uma viúva rica para ter ascensão social. Foi muito esperto na votação lá para escolher o lugar da capital perto da casa dele, né? A capital Washington, né? Também era chamada de Federal City. E ninguém também, poucos comentam sobre isso. Foi muito espertinho também escolher a capital para ficar perto do rancho dele. E também, ele é verdade, valente e tal, mas foi um espertalhão também. E também odiava índio e demagogo, né? Muita gente elogia a Carta de Independência dos Estados Unidos, a Constituição Americana, porque se diz defende a igualdade, todos têm direito à felicidade, liberdade. Olha que maravilha. Na realidade, isso é uma peça ridícula, é um dos documentos mais ridículos
e demagógicos que já foram feitos. Porque aí os índios não tinham direito à felicidade e os escravos não tinham. Quer dizer, um documento simplesmente ridículo, só valia para branco. E eles, que ficavam com esse discurso lindo, eram escravocratas. O George Washington ficou rico, era um grande escravocrata. Idem para o Thomas Jefferson também. Thomas Jefferson depois falou que os negros eram realmente inferiores, né? E era um grande escravocrata. E mais, o Thomas Jefferson, talvez inspirado em Lutero, ele quis fazer a Bíblia dele, né? Até a Bíblia de Thomas Jefferson. Então, ele simplesmente pegou uma tesoura e começou a recortar a Bíblia, jogando fora as passagens que não queria. Esse era o Thomas Jefferson. Depois o Thomas Jefferson, no final, né? Ele foi muito atacado por causa disso. Não foi assim unanimidade, como se diz, Thomas Jefferson. Não, não foi unanimidade lá, não. O George Washington ainda foi, ele não. Outros, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin frequentou o Hellfire Club na Inglaterra, um clube satânico, na realidade. Era maçom, odiava índio. Dizia que os índios eram como os lobos e tinham que ser exterminados. Como elogiar essas figuras? Demagogos, racistas. Muitos deles odiavam a Bíblia, odiavam a Igreja Católica. Thomas Paine odiava a Igreja Católica. Aliás, acho que desses founding fathers todos odiavam a Igreja Católica. Muitos também odiavam o cristianismo em geral, ou seja, até contra o protestantismo. Muitos deles eram só deístas, muitos escreveram livros contra a religião. Como elogiar essa turma? Como elogiar esses founding fathers? Demagogos que odiavam Cristo, odiavam a Igreja Católica, contraditórios, racistas. Ao mesmo tempo que foi fundada os Estados Unidos fundou um lugar de segregação racial. Quando se estuda história, parece que só a África do Sul teve apartheid na lei. Não. Os Estados Unidos teve segregação racial desde 1776 até a década de 1960. Desde que o primeiro inglês pôs os pés lá até 1960, teve discriminação racial legal, por lei, nos Estados Unidos. Bom, eu esqueci de falar dos detalhes da Guerra da Independência. A independência foi declarada em 4 de julho de 1776, mas as guerras se prolongaram, né? Mais alguns anos, e a Inglaterra assinou a paz em 1783. 1783. E conta-se que a Inglaterra atrasou a negociação da paz, que se discutiu novos ataques contra as 3 colônias, ou seja, a Inglaterra estava discutindo prolongar mais a guerra e não aceitar a independência. Uma coisa que desestimulou é que até a assinatura da paz, a França manteve as tropas nas 13 colônias. A França mantinha, então, destacamentos militares nas 13 colônias, esperando que realmente a paz viesse a ocorrer. Só depois, quando ela foi de fato assinada, e os ingleses desistiram da ideia de voltar à guerra, aí então os franceses foram embora. Então, essa é a verdadeira história das 13 colônias até a independência. Bom, agora vamos a algumas perguntas aqui. Sim, muitos. Quando os Estados Unidos foi em direção ao oeste, erradamente chamado de pioneiros, isso é outra coisa ridícula, né? Eles chamam de pioneiros lá aqueles colonos que foram em direção às novas terras para eles, que era a Louisiana e depois a Califórnia, né? Os pioneiros, só que não eram pioneiros coisa nenhuma. Ali, franceses e espanhóis já tinham fundado vilas, não tem nada de pioneiro. E um dado interessante é que lá muitos índios, não se sabe estatisticamente quantos que eles eram, mas já havia muitos índios católicos.
E esses índios que moravam na Louisiana e depois na Califórnia foram massacrados pelos americanos. E muitos deles eram católicos. E aí houve um duplo gozo que os americanos protestantes fizeram matar índio. Primeiro que eram índios que eles odiavam, depois que eles eram católicos. Né? Isso aí pouca gente comenta. Então, se matou muito índio católico lá. Então, aproveito aqui para dizer que as inscrições para a minha área de membros continuam abertas, vão ficar abertas sempre. No nível 1 para apoiar o canal, né, para nos ajudar a manter o nosso trabalho. E o nível 2 terão direitos a uma live mensal. A primeira já foi e a segunda agora será no final do mês. Se os índios americanos eram melhores que nós, aí também é outra lenda. Eles inventam tanta lenda que até tem a lenda que lá os índios eram bons, né? Índios eram bons de ser convertido, claro. Era nada, os hábitos dos índios americanos eram horrorosos também, tinham canibais, muitos praticavam sacrifício humano, havia lá uma cerimônia parecida com o sati da Índia, morriam, depois aquele Estados Unidos é gigantesco, tinha mais gente, tinha mais índio nos Estados Unidos que no Brasil, né? Muito mais, você vê a carga de extermínio lá foi muito pior, foi gigantesca, porque lá havia muito mais índio, eles não se misturaram com os brancos. Então, logo, eles morreram mortos. Aqui no Brasil diz, os portugueses mataram todos os índios, a prova é que não tem índio hoje em dia. Lá não tem índio hoje em dia porque eles se misturaram. Recentemente fizeram agora está na moda exame de DNA, fizeram estudos, vendo que boa parte da população brasileira tem DNA indígena. Então, óbvio, se misturaram. Não é que eles foram exterminados igual nos Estados Unidos. Mas então, é gigantesco, né? A área dos Estados Unidos. Então, na bacia do Mississippi, eram os índios mais prósperos, fizeram até vilas, etc. Lá no extremo leste e no extremo oeste, eles eram, principalmente no extremo leste, eles eram de hábitos piores, né? Os Iroquois, né? Eram péssimos, eram eles que praticavam sacrifício humano, outros eram canibais, era um horror. Não, na realidade, os americanos não são nacionalistas por causa de Hollywood, não. Isso aí já vem desde antes, com essa obsessão deles com o Destino Manifesto. Sim, na Califórnia houve muito massacre de índios. Quando os Estados Unidos roubou a Califórnia do México, havia lá muitos índios. Havia pelo menos mais de 150 mil índios, sobraram lá uns 30 mil. Em alguns meses, eles mataram quase 100 mil índios. Não, mais de 100 mil índios. Sim, a pergunta foge do contexto, mas o Kuhn Loeb financiou, sim, o comunismo. Isso aí tá no livro Wall Street and the Bolshevik Revolution. Muito bom livro. Eu tenho aqui, já li, vale a pena. Não, o problema do ser povo do norte não é se eles morarem no norte. O problema é que eles tiveram menos contato com muito menos contato com o catolicismo, por exemplo, os escandinavos, né? E a Inglaterra, os lugares que foram mais romanizados, que tinham uma presença, uma herança maior do Império Romano, ficaram mais católicos, né? Por exemplo, então, a Espanha, Portugal, França, Itália, obviamente, sul da Alemanha, era o núcleo do Império Romano. A Inglaterra era a zona de fronteira, assim como boa parte da Germânia, né, da Alemanha, eram zonas de fronteira.
O lugar onde o catolicismo ficou mais arraizado foi o lugar de culto, que ficou essa cultura latina mais, mais presente, onde o Império Romano foi mais sólido, né? Por que que os americanos adoram os Estados Unidos? Bom, não sei. Tem muita campanha de uns tempos para cá do tal conservadorismo inglês, de querer endeusar a Inglaterra, como se a Inglaterra, na época da colônia, fomentasse o livre mercado, como se a Inglaterra fomentasse colônias boas. Já vi de um desses ícones aí da direita, né? Dizendo que a Inglaterra fez um grande bem na Índia. Imagina só. Fulano não leu nada das fomes na Índia, causadas justamente pela Companhia das Índias Orientais, que desorganizaram completamente a vida econômica na Índia, colocaram a Índia para servir para servir apenas como matéria-prima para as indústrias inglesas, e eles desorganizaram principalmente na região de Bengala. Na região de Bengala havia uma produção intensa, né, de tecidos, tinham teares manuais lá. Isso, e aí a Companhia das Índias Orientais proibiu tudo aquilo, desorganizou o comércio, desorganizou a agricultura dele. Isso aí gerou fome, que matou dezenas de milhões de indianos, né? Desde que os ingleses colocaram o pé lá, até quando eles saíram, teve grandes episódios de fome na Índia causados por essa desorganização. É lógico, teve coisas climáticas e tal, mas o grande gravame foi a atuação nefasta da Companhia das Índias Orientais. E aí a gente tem que ler esses pseudo-historiadores de direita que adoram Edmund Burke, elogiam Inglaterra, Estados Unidos, dizer que fizeram bem na Índia. Fizeram sim, mataram dezenas de milhões de pessoas, foi uma maravilha. Então, agora, pegou porque o pessoal acha que o liberalismo, por se opor ao comunismo, é uma coisa boa. Não é, né? E depois esses liberais acabam tendo um ódio do mundo ibérico. Eles veem como preconceito as instituições, não o mundo ibérico hoje, que está totalmente decadente, claro, mas eles veem historicamente o mundo ibérico como algo inferior. E aí chega a ser uma ironia enorme, principalmente na área econômica. Eles são todos obcecados com a economia. Acho que a economia é a ciência das ciências, né? Agora, não deixa de ser irônico que eles ignoram que lá na Espanha teve a escola de Salamanca de economia, que foi muito melhor do que a escola inglesa de economia. O Adam Smith, na realidade, teve um pensamento que corrompeu a economia e abriu campo para o Marx trabalhar. O Marx disse que ele se baseou muito na teoria econômica inglesa, e com razão. Adam Smith, David e Ricardo deram as bases para o pensamento marxista. Isso, esses adoradores da Inglaterra não gostam de comentar, ou não sabem. Enquanto que a escola de Salamanca desenvolveu um sólido pensamento, né, econômico, defendendo a teoria da empresa, defendendo livre iniciativa, defendendo o livre comércio, com princípios corretos, e que são princípios opostos, verdadeiramente opostos ao comunismo. Esses liberais pró-Estados Unidos que endeusam lá, esquecem ou omitem de má fé que Adam Smith e David Ricardo deram bases para o marxismo. Então é lamentável essa defesa da Inglaterra, é uma defesa tendenciosa. Muitos desses ingleses odeiam o mundo ibérico. Aquele que morreu agora, o Roger Scruton, né? Eu li um livro dele, achei horrível, superficial, ridículo, propagandístico, e ele tinha aversão ao mundo ibérico. Então, como elogiar um fulano só porque ele tem algumas pinceladas que ele comentou contra a arte moderna e tal, que é totalmente preconceituoso contra o mundo ibérico? Como elogiá-lo e ficar defendê-lo? Então é ridícula essa defesa que muitos desses direitistas fazem do mundo anglo-saxão.
que são defesas que, no fundo, se baseiam em preconceito contra o mundo ibérico, se baseiam em falsas premissas e inverdades históricas. Eles adoram os falmifados. Os falmifados eram um bando de pilantras. Mentem sobre a história dos Estados Unidos, mentem sobre a história inglesa. Então, como gostar dessa turma toda? Não dá, né? Então, é lamentável tudo isso. Sim, aqui no Brasil, na realidade, os índios não praticavam a escravidão, só tinha uma escravidão muito rápida para eles depois ter os banquetes antropofágicos. Lá nos Estados Unidos havia uma escravidão endêmica entre eles, entre os astecas também. Sim, houve missões católicas nos Estados Unidos, só que o que gerou o catolicismo nos Estados Unidos para valer foram as imigrações, né? Então, nós vemos que no século XIX, quando teve um grande fluxo de imigrantes da Europa para os Estados Unidos, foram muito irlandeses que levaram, que eram católicos, fugindo da fome causada pela Inglaterra, né? Também todo mundo esquece da fome da Irlanda no século XIX, causada pela Inglaterra. Foram irlandeses, foram italianos, que então acabaram crescendo, cresceu muito o catolicismo. Então, o catolicismo nos Estados Unidos dependeu mais da imigração do que das missões católicas. Estou dizendo em lugar protestante, né? A Califórnia foi católica no tempo da Espanha, né? Mas em lugar que era protestante, a grande ação, o grande fluxo de aumento de catolicidade em lugares protestantes foi devido às imigrações e não às missões. Então, Nova York, por exemplo, tem muito católico em Nova York por causa das imigrações, né? E lembrando que esses católicos eram todos segregados, né? Principalmente irlandeses. Italianos também, né? Por isso que eles viviam em guetos, né? Os Little Italies. Os irlandeses sofreram brutalmente na mão dos americanos, né? Depois veio o fluxo de latinos, muito tempo depois, mexicanos, que aumentou, então, mais a presença de católicos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o cosmopolitanismo dos Estados Unidos é diferente do Brasil. Lá eles não têm mistura de raça, tem várias raças, vários povos, melhor dizendo, não vários povos, mas normalmente esses povos não se misturam. Aqui no Brasil, os povos se misturaram, né? Se eu reconheço alguma virtude do povo americano, lógico, né? Ninguém é assim, né? Eu estou criticando, dando as razões das coisas que eu acredito, mas todo mundo tem um valor, né? Claro que lá tem coisas positivas. Uma coisa que é muito positiva nos Estados Unidos, que ajuda ele a ser muito organizado, né? As coisas funcionarem lá, é a descentralização e a autonomia que os estados lá têm, né? Então, isso daí ajuda muito os Estados Unidos. Fica um freio enorme ao poder central. Então, isso é que, na realidade, sustenta os lugares, de vários locais dos Estados Unidos, serem muito bons, né? E até com ideias corretas, como, por exemplo, Texas, né? E também outros ficarem muito ruins, também como a Califórnia. Mas, no geral, a autonomia dos estados é uma coisa excelente, é um princípio correto, que no Brasil tinha, né? E aí quem que acabou com isso? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas destruiu esse país aqui, o Brasil. O Brasil tinha uma forte autonomia entre os estados. E não é herança americana, como alguns querem dizer, inspirado lá, não. Isso é uma herança portuguesa, ibérica, porque também havia muita descentralização no mundo ibérico. O Brasil herdou. O Brasil tinha 3 níveis claros de compreensão nesse ponto que eu estou falando: o nível municipal, o regional
e a união em torno quando tinha o rei, né, o imperador. Mas havia muita descentralização no Brasil e muita autonomia. Só para se ter uma ideia, cada estado no Brasil, até Getúlio Vargas, né, podia ter seu próprio código processual, né, código de processo. Então, por exemplo, o primeiro código de processo do Brasil foi em 1939, né, até tinha os códigos estaduais de processo. Então havia muita autonomia, tinha até inclusive tinha um imposto de importação de outro estado. Não estou dizendo que eu estou defendendo imposto, só estou querendo demonstrar que havia muita autonomia no Brasil e essa autonomia cessou com o Getúlio Vargas. Então, um grande dado positivo organizacional dos Estados Unidos é essa descentralização. E entre os estados também são descentralizados, com os famosos condados, que de condado só tem o nome, mas são organizações dentro de um estado que organizam várias cidades em torno de alguma coisa. E também grandes cidades, né, como Miami, Los Angeles, até fragmentam determinadas autonomias em bairros também, né? Então, tem determinados bairros na região de Miami que eles podem ter a sua polícia própria. Tem condados que têm a sua polícia própria. Isso é muito bom, isso é excelente. Infelizmente, no Brasil, com a mentalidade getulista e centralizadora, acabou com isso. Então, se eu fosse apontar o principal lado positivo organizacional dos Estados Unidos, seria a descentralização e autonomia dos estados. Sim, o Churchill é outro mito, né? Nossa, o Churchill era um racista, eugenista. Sim, na época da Guerra Civil, o sul dos Estados Unidos era mais conservador. Tinha lá no sul, lá eles vendiam aquele plástico, né? Deve vender até hoje, The South was right, o sul estava certo, e de fato estava mesmo. Melhor do que os do norte. Mas aí é outra história, Guerra da Secessão. Então, a aula sobre o período Vargas nós vamos ter provavelmente no segundo semestre. Eu não sei por que tem um grupo de pessoas aí na internet elogiando o Vargas, né? O pessoal fica com cada uma, não dá para elogiar o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas destruiu o Brasil. Uma das razões do Brasil estar tão ruim foi esses malditos 15 anos do o Getúlio Vargas ficou 19 anos no poder, né? Teve a primeira fase de 15 anos, dividida em três partes, depois a outra que brasileira elegeu ele. É impressionante, né? Então, foi o que eu falei, os negros durante a Guerra Civil Americana, quem podia fugia. Fugia em direção ao México. Então, o Cheston é um caso complicado, eu não entendo muito, então não vou comentar, também foge o assunto aqui, né? Claro que o Lula elogiou o Getúlio, né? Claro, tinha que elogiar, né? Sim, tem santo nos Estados Unidos, né? A primeira canonizada foi Elizabeth Seton, como é que era o sobrenome dela? Elizabeth Seton, né? De Nova York. E depois tem outros de origem espanhola, mas tem, né? Deus fomenta santos em todo lugar. Então, foge agora comentar do Church sobre no segundo semestre. Nós vamos aí apresentar um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial e eu vou falar sobre o Chester. Ana Elizabeth Seton, obrigado, ela mesma. Se o sul e o norte dos Estados Unidos se complementavam do ponto de vista comercial, sim. E aí depois, os Estados Unidos, lá também é história falsificada, mentira.
Também fala mentira que o Sul era pobre, era nada, o Sul era rico na época lá. Tinha estados do Sul que tinham renda per capita maior do que os do Norte. E os estados do Norte, lá dos Estados Unidos, defendiam imposto de importação, porque eles queriam proteger a indústria nascente. O Sul, como vendia bastante produto primário, e não tinha interesse de ter, ou não tinha indústria, né, não tinha o que proteger, então ele lutava por abertura de mercado. Até isso o povo mente. Quando se vê algum negócio de divulgação, se diz que o Sul era atrasado e pobre, e o Norte era aberto, liberal, era nada. O Norte era fechado, protecionista, e o Sul que era aberto, né? Aí fala, o Sul era mais racista. Era nada, o Norte também era racista. A única diferença é que o Sul ficou com lei racial, assim, por decreto, escrita. O Norte não tinha, mas depois manteve segregação racial de fato, né? Haja vista, por exemplo, as grandes cidades do Norte, Nova York, Chicago, etc., elas tinham um bairro só de negros. Se avançasse um branco no bairro de negro, podia morrer, e vice-versa. A segregação racial nos Estados Unidos é uma coisa impressionante, é uma coisa que esses pessoal que adora os Estados Unidos não comenta sobre isso, né? O tanto de riots, né? Riots são aqueles conflitos, né? Riots é geral, né? Conflito, mas é normalmente usado em coisa racial. O tanto de riots que teve nos Estados Unidos relacionado a conflito racial, uma coisa impressionante. É um atrás do outro, vários, um seguido do outro. Teve um caso de um riot, só para explicar, eu já finalizo, que em Chicago, no verão, eles nadam lá nos Grandes Lagos, na beira do Lago Michigan, né? Então, aí um negro pegou uma corrente e foi parar numa praia branca. Ele foi morto, pontapé e soco. E aí gerou um riot. Os negros se levantaram contra os brancos. Então, é assim a vida nos Estados Unidos. Foi muito assim. No norte, quando uma cidadezinha elegeu o primeiro prefeito negro, os brancos que podiam sair da cidade, não queriam ser governados por negro. E assim, os Estados Unidos, a divisão racial é uma coisa brutal, histórica, né? Bom, já deu aqui 1 hora de aula. Espero ter sido útil. Agora, no final, acabei me dispersando um pouco para atender a algumas questões. Mas eu acho que tem a fazer apenas uma recapitulação rápida aqui do que eu apresentei, mostrando que as 13 colônias não foram tão prósperas como se diz, né? Não há nenhuma prova disso, pelo contrário, as provas e os fatos demonstram que eram colônias que não eram ricas. A guerra da independência foi vencida pelos americanos porque tiveram apoio dos franceses e espanhóis, e que lá se instalou uma sociedade muito racial, uma sociedade com forte preconceito contra negros e índios. E aí de argumentos, né, sobre que lá não era rico, faltava hospital, a Holanda trocou Nova York pelo Suriname, quem dava mais dinheiro para a Inglaterra era a Jamaica, e etc. Então, eu acho que eu espero ter ficado claro também. Falei as coisas dos Founding Fathers, né, para deixar bem claro o que eu penso por eles. Falei das causas. Eu acho que assim, então, espero que tenha ficado claro. Agradeço a presença de todos e convido todos para a semana que vem, segunda, terça e quarta, né, que eu vou comentar bastante sobre a independência do Brasil. Teremos aí a Semana de Independência do Brasil. E também vou lançar o meu livro aí na próxima quarta, dia 8 de junho. Então, todos estão convidados. Agradeço aí agradeço bastante a presença de vocês. Muitos aí eu já vejo que sempre prestigiam aí minhas lives, sei que outros não podem, assistem depois. Então, agradeço a todos e boa noite.